Dando seguimento à nossa sessão, eu queria chamar o segundo palestrante, o senhor Ari Techai, vice-presidente da UNID, União Nacional dos Índios Descendentes. Bom dia a todos os presentes. Eu cumprimento a mesa, cumprimento ao presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento todos os representantes dos grupos indígenas, das associações, das entidades. Quero cumprimentar com muita alegria as professoras aqui presentes, dirigentes de escolas, e esse grupo tão alegre, tão vibrante, que são os garotos, as garotas que fazem parte dessa escola. Eu não sei bem como iniciar e o que falar aqui, até porque eu sei que o tempo é escasso, eu gostaria mais de ouvir do que falar. Mas eu devo dizer que eu fiz um esforço redobrado para estar aqui, enfrentei a chuva, vim com minha esposa Maria Angélica, que está presente, e não pude resistir aos argumentos, ao convite do Marcos Helder. Realmente esse cara tem uma força enorme de convencimento, e eu achei que eu deveria vir aqui. Há cerca de 10 anos ou 12 anos, eu e um grupo de pessoas de Salvador, a partir de uma reunião, de uma sessão municipal parecida como esta, na Câmara Municipal de Vereadores, sobre o Dia do Índio, na Semana do Índio, em que uma antropóloga fazia uma palestra e a mesa foi aberta para outras colocações. A partir desse dia, nós acabamos reunindo um grupo e deliberamos formar uma entidade com o nome UNID, União Nacional dos Índios Descendentes. Eu devo dizer logo, de princípio, porque índios descendentes. Surgiram, ainda existem algumas ressalvas, poucos antropólogos, poucos estudiosos, mas pessoas, às vezes, de movimentos sociais, às vezes alguns grupos indígenas, fazendo ressalva a esse índio descendente. Mas eu explico em breves palavras. A questão é que nós, o grupo que estava ali e que se interessou em formar essa entidade, era um grupo de raízes indígenas, como eu. Minha avó nasceu nos contrafortes, ou na Serra da Ibiapaba do Ceará. Ela era uma índia tabajara. Meu pai tinha uma cara de índio muito mais parecido com a minha. Ele faz muitos relatos sobre a história da mãe dele, aquele relato que se torna quase lendário no Brasil. Ah, minha mãe foi pega, ou minha avó, a dente de cachorro, tá? Essa história que nós sabemos que existiu mesmo. A opressão, de repente não ocorreu nem cachorro, mas aquela pessoa se tornou um escravo, um servil de um fazendeiro, se tornou um empregado doméstico escravizado que nunca recebeu salário porque era índio. Isso ocorreu no Brasil até recentemente. Bom, então eu devo dizer, com relação à autodefinição de índio-descendência, isso é uma coisa que, em primeiro lugar, a questão de raça é uma questão que hoje em dia a ciência e a academia não leva muito em conta. O que vale são os valores culturais, é a etnia, é a história de um povo, de um grupo, de uma pessoa. Então, toda pessoa, todo indivíduo é importante, tem sua história. Muito bonito o discurso Acaia, que é um índio que tem uma visão humanitária. Ele não só tem uma visão dos valores dos povos indígenas, como ele tem uma visão humanitária. Então, o mais importante do que você se declarar índio, negro, japonês, o que quer que seja, branco, português, é você ter consciência que você é um cidadão e que você está aqui para ter posturas, ter gestos humanitários, para você ser solidário, para respeitar o outro, para ver o outro, não importa como ele se denomine. Objetivamente, como eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou citando logo um caso da questão da cultura no campo institucional político. Aqui na Bahia, a UNEB tem um regulamento, dentro de sua política de cotas, em que ela faculta
e abre cotas para negros e índios. Estranhamente, a UNEB insistiu em manter um dispositivo de classificar, de considerar índio ou indígena apenas aqueles que possam apresentar uma declaração, um certificado da FUNAI ou de uma aldeia indígena. Isso, amigos, é um verdadeiro retrocesso. Eu briguei por isso e outras pessoas, eu fiz ver que isso era uma violação dos direitos, da dignidade do cidadão, isso era uma violação da Constituição Federal, uma violação de uma convenção da OIT, que é a 169, mas foi em vão o nosso esforço. Lamentavelmente, a Secretaria da Bahia também adota um critério, que é um critério que viola uma norma, que é uma norma que define o estudo e a aplicação dentro das escolas. Isso é muito importante para as professoras, inclusive, com relação à legislação que determina o estudo, a discussão da história do índio, do negro e de outros povos que formaram esse nosso país. Então, a lei que vale hoje é a Lei 11.645, de 2008. Essa lei revogou a Lei 10.639. Por que revogou? Porque a Lei 10.639 era eivada de defeitos, ela desprezou um pouco a história e a importância dos demais povos na formação da cultura brasileira, do povo brasileiro. Então, que as professoras anotem, a lei que tem validade, que deve ser discutida dentro das escolas, é a Lei 11.645, porque a Lei 10.639 foi revogada. Bom, amigos, eu devo dizer que eu vou retornar daqui muito contente, feliz da vida, depois de ter ouvido essa apresentação do Acai. Realmente é um artista, é um filósofo índio, posso dizer, é um cara que tem prestado um trabalho muito bonito, muito importante, até porque, se os índios que vivem em aldeias, que são tutelados, têm alguma proteção, esses que vivem nas cidades, que são desgarrados, que alguns chamam índios ressurgidos ou índios resistentes, esse realmente, a maioria vive à míngua, vive à custa de esforços cotidianos para que sejam pelo menos respeitados. E a CAI tem feito um grande trabalho nesse sentido há mais de 10 anos. E isso realmente foi uma oportunidade rara a gente ouvir, não só a apresentação dele, tanto como as belas palavras dele. Eu também parabenizo o vereador Elinaldo pelo seu belo pronunciamento, pelo seu interesse com a história indígena. Eu acho que esta Câmara está dando um passo importante, está dando um passo adiante, e eu quero sugerir que a tentativa que eu fiz em Salvador, propondo a instituição da Semana Municipal da Consciência Indígena, não foi viabilizado por questões políticas, até hoje não esclarecidas. Devo dizer que em torno do ano 2004, 2005, eu fiz um estudo e apresentei para um grupo de vereadores, dentre os quais tinha gente amiga e com mandato, e esse projeto tramitou, recebeu parecer positivo de todas as comissões. Este projeto chegou a ficar na ordem do dia, e os senhores vereadores sabem o que é isso. Então, no ano de 2006, misteriosamente, inexplicavelmente, este projeto desapareceu. Bom, a partir desse dia, eu realmente fiquei muito triste, porque a gente faz uma luta grande, honesta, nunca fui atrás de dinheiro para manter nossa luta, sempre saiu do bolso dos associados da entidade que nós fundamos, e eu realmente dei uma retraída, me desinteressei em fazer palestras, eu era muito chamado a fazer palestras em bibliotecas, em escolas de nível médio, de nível superior em Salvador. A partir daí eu retraí muito, aí passei a me dedicar mais aos meus projetos de escrever, de pesquisar. Nunca perdi o interesse e o amor pela história dos povos indígenas, né? Então, eu chamo alerta essas questões. O ser humano, não importa de que grupo ele seja, de que partido seja, a partir desse dia, eu desacreditei um pouco em partido político, eu não entrarei mais em nenhum. No entanto, eu reconheço como os partidos políticos são um instrumento necessário para você construir uma democracia. Sem os partidos políticos, você não constrói. Mas eu fiquei um pouco desencantado,
mas que vocês, que a Câmara, que os vereadores persistam nesse esforço, que o Helder, um cara tão dedicado, que coloque na sua pauta a instituição da Semana Municipal da Consciência Indígena em Camaçari. Por quê? Isso é um projeto que não vai onerar em nada o orçamento municipal. Nós tivemos até uma discussão rápida sobre o orçamento, isso é uma questão de ordem do dia também, meio municipal. E esse projeto, ele vai apenas criar mais um espaço, fomentar um espaço institucional, para que essas discussões como aqui não se percam, para que mais grupos se formem. Eu devo parabenizar uma escola chamada Maria Quitéria, que tem até uma secretária, uma secretaria, que faz política indígena. Isso é maravilhoso, né? Então, eu não vou tentar fazer a palestra que eu tinha escrito aqui em alguns cartõezinhos. Eu me dou por satisfeito por ter feito essas breves palavras. Eu vou entregar aqui para o Helder algumas folhas. Eu quero dizer, só encerrando, que a cultura indígena, ela é tão importante, ela é tão densa, lamentavelmente nem toda a sociedade se deu conta disso, porque as nossas escolas são precárias com relação à nossa cultura. Então, é um livro que eu estou prestes a publicar sobre índios em Salvador, porque as pessoas às vezes perguntam, existe índio em Camaçari? Existe sim. Se vocês pegarem o censo do IBGE de 2010, existe um CD com todos os dados. Eu acho que o posto daqui do IBGE, talvez vocês consigam. E esse CD, vocês vão ver que no último censo, mais de 2.000 pessoas aqui em Camaçari se autodefiniram índios ou indígenas. E ninguém pode questionar isso, gente. Até porque, se contrapondo à norma da nossa UNEB, que só aceita que as pessoas que fazem o vestibular e são aprovadas, como algumas me procuraram, e que a faculdade, a universidade exige uma declaração da FUNAI, até para mostrar que isso é uma coisa absurda, a lei federal, não me lembro o número dela agora, a lei federal, em outubro do ano passado, aprovado, que ela unifica todos os critérios para a admissão de cotistas, ela não pede nenhuma declaração, nenhuma documentação daqueles estudantes que se inscrevem como índios ou indígenas, assim como não pede também dos irmãos negros, das pessoas que têm orgulho e que se definem como negros. Então, aí está, o Estado da Bahia deveria se pautar por esta orientação do MEC e pela orientação do Censo Nacional, porque quando a pessoa chega, o funcionário chega em cada residência para saber qual é a sua etnia, qual é o seu grupo, ele lhe dá um cartão aberto, lhe dá as opções, se você é negro, se você é índio ou outro grupo que você queira se definir. E isso é tido como dado verdadeiro, legítimo, ninguém pode questionar, porque é um direito do cidadão. Então, se esses grandes órgãos e grandes estudiosos definem como o direito da autodefinição é um direito cidadão, não há por que o Estado, nem o Estado da Bahia, nem qualquer outro, se contraponham isso e façam resistência. Só para encerrar, para as pessoas que têm interesse nos estudos, existe um antropólogo que é doutor em antropologia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Eduardo Viveiros de Castro. Esse professor fez uma grande monografia, que é considerada uma tese, você encontra facilmente na internet, inclusive no nosso site, www.unidbrasil.com.br, e que ele diz, todo mundo é índio do Brasil, exceto quem não se define, ou quem assim não se declara. Então, para ele, todo brasileiro é índio, exceto aquele que diz, eu não sou, não, porque eu sou negro, eu sou japonês e tal. Então, ele demonstra depois, em termos históricos e cultural, quais são os fundamentos que faz com que essa tese possa ser defendida. Eu vou passar aqui para a mão de Marcos Helder, para que depois ele repasse para as pessoas que têm interesse, talvez não copie aqui para o vereador, para a Câmara, para vocês percebam como é tão denso a contribuição indígena, só em nomes de pessoas, na região metropolitana de Salvador, no Recôncavo, uma pequena passagem, apenas 3 ou 4 páginas do meu livro, já vai caminhando para 500 nomes. Existem 500 nomes que têm origem indígena, ou que são nomes indígenas, seja o prenome, seja o sobrenome. Você pode tirar, esse livro ainda é inédito, mas você pode dar cópia para algumas pessoas. E na parte dos topônimos, que são os nomes
nome de lugares, nome de rua. Vocês sabem quantas praias, localidades existe aqui em Camaçari com nomes indígenas. Existem também ruas aqui com nomes indígenas, já vou nem citar para ser breve. Isso no livro que eu fiz, Índio de Salvador, também eu cito dezenas e dezenas de ruas, de localidades que são de origem indígena. E não é só isso não, gente, não é só em topônimos e nem em antropônimos. Antropônimos é nome de gente. É também no Carnaval da Bahia, gente. Carnaval da Bahia, observe que são aqueles grandes grupos de trio elétrico, aquilo é quase uma reprodução das danças indígenas. E vejam que riqueza são os cânticos indígenas. Existem dezenas de teses, dissertações e mestrados sobre a música do povo indígena. Então, o Acai mostrou uma pequena parcela apenas, e como é lindo a música indígena. Bom, então, eu deixo aqui um abraço para todos vocês, para os vereadores, para todos vocês presentes. Em Salvador, eu estou à disposição de quem queira informações, tem informações. O Helder tem o meu e-mail, meus endereços. Um abraço para todos, muito obrigado.